Mensagem do dia 6/8/2007. Tudo será renovado. Na qualidade é que se vê, e não na quantidade. E os que vêm a mim não devem se preocupar O Pai sabe o que faz. Ele sempre foi e será o único justo, e que se divide em 3 pessoas, a Santíssima Trindade. Quando tudo se ajustou no firmamento, depois de 6 dias, ele descansou. E foi... Não, é 2000. 1907. Está aqui, ó. Tudo será renovado. O 2000. 6/8/2000, essa mensagem. E agora? Então, onde agora? Do 2000. Não sei quando foi. Com 2000. Mensagem do dia 6 de agosto de 2000. Não mudem as Escrituras. No começo do mundo, só o Pai é que tudo administrava. Depois, então, veio o seu Filho, onde passou o cargo a ele. Mas tão logo que subiu aos céus, deixou o seu Santo Espírito para vos guiar. Agora, o espírito das trevas quer roubar o direito do seu Criador. Sim, porque Lúcifer foi seu melhor anjo, onde abaixo de Deus vinha ele servindo a tudo o que Javé pedia. Vendo a grandeza infinita do Criador de todas as coisas, começou a ter inveja até o ponto de ser expulso do céu. Meus queridos filhos, não vos deixais enganar. Todo aquele que vier querer modificar suas palavras, quer dizer, de Deus Pai, fica sujeito a receber a maior penalidade. Sejam todos coerentes e firmes na fé. Não há necessidade de mudança alguma pelo que está escrito nas Escrituras. A mudança tem que ser de vida. Esta sim, que deve mudar o mais rápido possível, cumprindo os santos sacramentos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a qual caminha certo pelo único caminho. Sim, porque não existe 2, assim como também sou um só. Olhai dentro de vós e procurai ver se realmente estáis de acordo com a Sagrada Escritura. Se não estiverdes, corrigi antes que chegue a minha hora, porque depois não haverá mais como vir pedir perdão. Por isso eu disse, reconcilia com teu irmão primeiro, e depois deixa a tua oferta sobre o altar. Mateus 5, 23, 24. Não mexam em um só tio. Mateus 5, 18. Pelo que já foi escrito, pois, como único rei, não posso voltar atrás, porque palavra de rei não pode ser revogada. E se vier a ser, o rei deixa de ser rei, por não saber o que diz. Mas eu sei, porque sou o único perfeito. Todas as minhas leis são ordens, e quem vier deixar de cumpri-las, seja lá quem for, no juízo final será cobrado. Vejam que estou alertando e não condenando. Este tempo é o mais difícil, porque Satanás quer se passar por mim. Mas é fácil seguir-me. É só não mudar as Escrituras e cumprir o que meus apóstolos escreveram. Foram eles que ouviram as minhas leis. E através deste que vem escrevendo as minhas santas mensagens, aqui não permito ninguém vir enganar este filho, porque este procura me obedecer rigorosamente. Jesus. Não mudem as Escrituras. Muitas pessoas podem perguntar: como eu faço para seguir a Deus? Sou o único perfeito, todas as minhas leis são ordens, e quem vier deixar de cumpri-las, seja lá quem for, no juízo final será cobrado. É fácil seguir-me, é só não mudar as Escrituras.
Prestem atenção, católicos, pessoas que se dizem católicas, não mudem as Escrituras. O que Deus disse é lei, suas leis são ordens, devemos cumprir, temos que obedecer a Deus. Ainda tem pessoas que dizem que aqui é uma seita, que é outra religião, que não somos mais católicos. A verdadeira Igreja Católica é a tradição, é fiel aos mandamentos de Deus, tem os santos, tem os profetas. E essa que hoje está aí para todos se juntarem, não é da vontade de Deus. O que Deus disse, não matar, e agora eles estão defendendo o aborto. O que Deus disse, não pecar contra a castidade, e agora aquele que vocês dizem que é bom, está mandando cartinhas, apoiando, elogiando os padres que defendem LGBT. Isso tudo é contra as leis de Deus. No começo do mundo, só o Pai é que tudo administrava. Depois veio seu Filho, mas tão logo que subiu ao céu, deixou o seu Santo Espírito vos guiar. Agora, o espírito das trevas quer roubar o direito do seu Criador. É o diabo que está comandando agora, lá em Roma. Queiram aceitar ou não. E não só lá, em todos os países que são comunistas, em todos os políticos que defendem o comunismo, e em todas as pessoas que defendem esses políticos. Vocês estão brincando com fogo. Este tempo é o mais difícil, porque Satanás quer se passar por mim. Ele reza até missa. Muita gente pode dizer, mas ele é bonzinho, ele reza a missa, ele tem o terço, ele tem os santos, ele está na Igreja Católica. Este tempo é o mais difícil, porque Satanás quer se passar por mim. Uma vez a Santa Gema Galgani, ela tinha muitas visões, e ela foi falar com o sacerdote, confessor dela: padre, eu tenho medo que seja o demônio. Daí ele disse: quando ele aparecer de novo, gospe na cara dele. E ela fez. E era um anjo. Ele limpou o rosto e deu uma flor para ela. Imagine se uma santa tinha essa aprovação. Imagine hoje em dia. Se ele se vestia de anjo para enganar uma santa daquela, imagine hoje em dia. Ele reza a missa. Eles são capazes de usar até batina para enganar a população, para enganar o povo, para enganar o pequeno rebanho. Mas Deus é maior. E ele disse: é fácil seguir-me, é só obedecer e não mudar o que está na Sagrada Escritura. Como o pai falou essa semana ainda: mas aquele padre reza tudo certinho, mas reza por aquele que está em Roma? Não vale. Mas aquele padre, ele fala bonito, ele dá a comunhão do joelho, ele pede para se ajoelhar, ele fala sobre as vestes, ele cobra na sua igreja sobre as vestes. Então não adianta. Mas lá é um convento, eles estão obedecendo aquele que está em Roma contra Deus, contra as vontades de Deus? Não adianta. Por isso Jesus falava: vai chegar um tempo que vocês têm que ter uma capela em casa, para rezar em casa. Por isso que as mensagens falavam: cuidem com quem vocês vão se confessar, porque a mentira contada muitas vezes a pessoa passa a acreditar. E foi assim com os nossos parentes, e foi assim aqui em Taquaras. Aqui em Taquaras não tinha igreja, tinha projeto mais de 100 anos e ninguém conseguia construir uma igreja aqui dentro. O povo era rude, brigava um com o outro, era tudo inimigo. O pai chegou porque Deus mandou, e ele rezava o terço, que muita gente hoje deixou de vir na igreja porque é terço. O pai veio de Joinville com sua família, seus filhos pequenos rezaram o terço aqui em Taquaras, porque nenhum padre ficava aqui. A missa era uma vez por mês e o padre ia parar porque não vinha ninguém na missa. Uma vez por mês. O pai veio com o terço de Nossa Senhora. E através do terço ele fez as pessoas se darem bem de novo, voltarem para a igreja. E ele falou sobre as vestes, e ele falou sobre o casamento que tem que ser através de um padre. Não pode se juntar, aqui as pessoas se juntavam.
E o pai foi falando de tudo através do terço, rezando o terço. E quando o pai conseguiu construir a igreja, veio os padres de novo e disse que ele era louco. E assim as pessoas foram atrás dos padres, tiraram o pai da igreja, tiraram até os cantos do pai da igreja. E agora está lá, a igreja para as moscas. Até a imagem da Nossa Senhora que o pai mandou fazer em Joinville com um custo, porque ele não tinha dinheiro. A gente fez uma procissão bem bonita no dia que ela chegou. Depois que tiraram o pai da igreja, tiraram também a imagem de Nossa Senhora de Rosa Mística do altar, porque diz o padre que ela estava incomodando. Ela está aqui na capela agora. Por isso que Deus fala, cuida com que vocês vão se confessar. As pessoas aqui estavam sendo bem educadas, estavam se dando bem, estavam se vestindo bem. E por acreditar nos sacerdotes, hoje se vestem mal, não vão na igreja, malhem uma vez por mês e vão mal vestidos. Quando o pai estava ali, rezando o terço todos os dias, as pessoas cantavam, rezavam, se vestiam bem. Mas não, o demônio está se vestindo até de Deus, se for preciso, se vestindo de sacerdote, se vestindo de freira, falando bonito. Que adianta falar bonito e não fazer? Esse tempo é o mais difícil, porque Satanás quer se passar por mim. E as pessoas vão na conversa e são capazes de defender o errado. Quando o pai deixou de ir lá, porque foi expulso, o padre falou, ou bota fogo nas mensagens, larga isso tudo, ou então na igreja tu não pode mais o pé. O pai disse, a igreja aqui é de material, a palavra é de Deus, eu estou vendo Deus falando comigo. E na época, a revolta desses sacerdotes foi porque o pai recebeu a mensagem de Jesus chorando, dizendo, meu filho, os padres e os bispos estão me traindo. Isso foi em 1994. Essa foi a raiva deles, porque o pai não sabia de nada, mas obedecia a Deus, escreveu o que Deus pediu. E eles sabiam que estavam errados. Agora está aparecendo a vergonha, a pedofilia, o homossexualismo, tudo dentro da igreja. Estão correndo com os fiéis de verdade. Quem é tradicional, eles espantam, chamam de outra seita, e outra seita chama para dentro da igreja. Hipócritas. Olha o que está escrito no livro do Apocalipse, vão ser derrubados, Deus vai queimar aquele lugar que foi profanado, que era a casa de Deus. E agora um recado para as pessoas que, como o pai falou, não têm total respeito pelo profeta e infelizmente ignoram a família que o pai deixou para cuidar da igreja. Não somos melhores do que ninguém. Aqui tem uma parábola que Jesus falou, lição de humildade, no livro de São Lucas. Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou guardar o gado, quando voltar do campo lhe dirá, vem depressa, senta-te à mesa, e não lhe dirá ao contrário, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto como e bebo, e depois disso comerás e beberás tu? E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura fica-lhe o Senhor devendo alguma obrigação? Assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei, somos servos como quaisquer outros, fizemos o que devíamos fazer. E assim também a nossa família, assim fez o profeta. Somos servos como quaisquer outros, fizemos o que devíamos fazer, estamos fazendo o que devemos fazer. O pai levantou essa igreja e deu as regras. Agora a família está fazendo o que tem que ser feito, obedecer às regras que o profeta deixou. Somos servos inúteis, não somos melhores do que ninguém. Apenas fazemos o que Deus mandou fazer. Gostem ou não, vamos fazer o que Deus pede, porque só Ele manda aqui. E quem quiser ser feliz, e quem quiser acertar, faça o que Deus pede, porque só Ele é perfeito e sabe o que pede e sabe o que diz.